Gênesis 3, a partir do verso 1. Os babies, irmãos, 2 e 3 anos. Se você tem seu filho 2 e 3 anos, o pessoal que trabalha com os babies estão aguardando seu filho ali, naquela porta, onde, isso, levanta a mão. Leva lá o seu baby. Nós mudamos a sala do baby, ajustamos alguns pontos para melhoria sempre, melhoria do conforto, de segurança, de cuidado principalmente com as crianças. Essa sala que era dos kids aqui, dos baby, vai virar nosso escritório, secretaria da escola de ministério. Vamos dar uma boa arrumada nela. E o baby nós achamos mais adequado, seguro e aconchegante para eles ali na sala dentro do prédio. Amém? Glória a Deus. Gênesis 3, a partir do verso 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Irmão, Gênesis, você não achou, é misericórdia mesmo. Que se você tropeçou na Bíblia, você caiu em Gênesis. Sem querer, você abre em Gênesis. Glória a Deus. Amém? Lembrando que hoje está a equipe do Beto trabalhando. Então só está autorizado a ficar aí circulando, vendo, de acordo com o que o Beto determinou, a equipe dele. Os demais não tem outra função agora. Amém, irmão? É hora de você receber da parte de Deus. Diz o texto: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morra. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que o dia em que dele comer, vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos, e ambos, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Verso 9, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estás nu? Comeste da árvore do que te ordenei não comer? Então o homem disse: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Senhor Deus, aqui está a tua palavra. O que pedimos ao Senhor nesta noite é que venha tratar conosco exatamente aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, um texto não muito confortável de se ouvir numa pregação é quando falamos da queda do homem, quando falamos do pecado do homem, porque na mesma hora você vê, vai falar do meu erro, vai falar que eu sou falho, que eu sou pecador, eu sabia, eu vim aqui para ouvir algo bom, algo gostoso, confortável, e estou vendo que eu vou apanhar. Mas na verdade não é isso que eu quero mostrar para você nesse texto. Na verdade eu quero primeiro, antes de desmembrar o texto, trazer a lembrança daquilo que nós falamos no domingo retrasado, onde tivemos uma liberação, uma palavra do pastor Wilson, falando que nós estamos agora num novo tempo, vivendo um novo tempo de Deus para as nossas vidas. Você pode dizer amém? E que nós deveríamos agora parar de rodear o monte. Quem estava aqui domingo retrasado e lembra dessa palavra? Amém?
Quem não estava aqui, não lembro dessa palavra. Aquele que não estava, e estava, que eu não entendi. Os que estavam foram uns, os que não levantaram a mão. Eu estava dentro do guarda-roupa, em Nárnia. Quem estava aqui no culto semana retrasada e ouviu essa palavra? Amém. Irmão, não pode ser um crente tiranossauro rex. Ok? Lembra o Horácio da Turma da Mônica? Sabe quem que era? Você sabe, né? Aquele gordinho você manja, né? Como é que... levanta a mão, crente. Dá um glória a Deus. Não, irmão, você tem a mão mesmo, solta. Você não é um tiranossauro, amém? Mas então houve uma liberação para nós, uma palavra profética. Mas para desfrutarmos dela já. É uma ordem de Deus. Que nós deveríamos então fazer assim, como foi trazido no exemplo. Parar de rodar no monte, como o povo saiu do Egito lá. Ficou ali muito tempo rodando. Chegou o tempo de parar, de se preparar e entrar na terra prometida. E desfrutar do melhor de Deus. Foi essa a liberação. E a palavra foi muito além. O que Deus vai fazer, vai acontecer sobre conquista, sobre desfruto, é realmente só o início, o estralar do início do que Deus vai fazer na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos viver esse liberar profético, apostólico, grandioso da parte de Deus, na nossa casa, na nossa família, nas nossas finanças, no nosso ministério. Nós vamos viver este tempo novo em nome de Jesus. Amém? Agora, para tudo isso acontecer, para identificar agora então, como desfrutar disso, eu e você precisamos identificar primeiro então, onde estão as falhas, os erros, os enganos, alguns chamam de pecados. E identificar isso não é tão difícil. Sabemos que você, depois que tem uma certa maturidade, ou não precisa nem ser tão intensa, mas um raciocínio lógico, você começa a entender e saber o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, o que é certo diante de Deus, o que é errado diante de Deus. Você começa a traçar um padrão, traçar uma forma de vida, a qual você quer, e determina para a sua vida agora. Então, eu quero viver isso, eu quero desfrutar de Deus, eu quero viver de Deus, então eu quero viver isso, dessa forma, dentro deste padrão. E você identifica facilmente quais são os erros, os enganos, as falhas, os pecados. É muito fácil eu falar, quais são, o que é pecado, irmãos? Aí você começar a falar, olha, pecado é isso, é muito fácil falar quais são e o que são os pecados. Veja que, colocando uma simbologia, como a nossa vida fosse uma árvore. É muito fácil você olhar para uma árvore e saber que aquilo é uma árvore, amém? Alguém já olhou para uma árvore e ficou com dúvida se era uma árvore, se era um animal, se era alguma coisa? Confesso para os irmãos que nós fomos foi imersão, não foi, Pedrinho? E tinha um toco de árvore lá, no meio do caminho. Irmãos, tinha um toco de árvore lá, quase chegando lá. E estava de noite, é claro, bem escuro. E parecia um homem em pé lá, irmãos. Eu falo para você, parecia. Quando eu passei, ainda falei assim para a Thaís, mas não era com a Thaís, alguém estava comigo. Não sei se era um dos meninos. A gente levou, enfim. Eu falei, que aquele cara está parado ali? Quando passamos pelo cara, não era cara, era um toco. Era, não era? Aí, tá o Manuel que não me deixa mentir sozinho. Estou brincando. E ri muito. E depois eu falei com alguém falou assim, mas eu também pensei que era. Aí a Solange, também é ao nível da... Né, tudo bem. Mas não era uma árvore, era um toco. Mas uma árvore é muito claro, você vê e identificar, aquilo ali é uma árvore. Por quê que você sabe que é uma árvore? Porque tem um tronco, tem galhos, tem folhas, tem flores, tem frutos. Então você identificou, você bate o olho, sabe que é uma árvore. E nessa árvore, você quando bate o olho sabe, aquela folha que não está amarelada, morreu, tem que tirar, se não tirar ela vai prejudicar. Você sabe aquele fruto, se você olhar aí, aquele fruto está podre ali, está defeituoso, então é fácil. E qual é a primeira coisa que você faz para melhorar a aparência da árvore? Você vai, tira a folha que está amarela, tira a folha que está morta, talvez um galho que quebrou, não dá mais vida, ele morreu só o galho.
você poda aquele galho, você tira o fruto que está podre, simplesmente você tira e pronto. Agora, e isso é exatamente o que acontece na nossa vida. Algumas coisas superficiais, eu e você conseguimos enxergar e de cara entender que tem um problema. Aí você vai lá no superficial e simplesmente tira uma folha, tira uma fruta, tira um fruto, poda um galho. Mas na verdade, o mal, a origem não estava ali. A origem está mais interno na raiz. Não está no superficial, está enterrado, está dentro. E qual é a árvore, é claro, saudável? Porque essas árvores que a raiz sai para fora, alguma coisa está errada nela. Ela não teve espaço de crescer no natural. Mas uma árvore naturalmente bem cuidada, você não vê a raiz. As raízes estão lá embaixo da terra, fincada, forte, grudada, recebendo o alimento que ela precisa para continuar a crescer. Só que existem problemas que estão lá na raiz. E no natural você não vê. Você pode tirar uma folha aqui, tirar um galho ali, tirar um fruto. Daqui a algum tempo vai aparecer outra folha, vai aparecer outro galho, vai aparecer outro fruto, e você vai ficar sempre tirando folhas, frutos, galhos, folhas, frutos e galhos, sem olhar onde está a origem do problema. Porque a raiz é a origem do problema. É lá que está acontecendo alguma coisa, fazendo com que essa árvore agora está doente, está com problema. Está trazendo consequências. Toda consequência tem uma causa. Parece até física, né? Ou matemática, algo muito assim lógico. Mas é exatamente isso. Toda consequência tem uma causa anterior. Se você tem problema com enxaqueca, com dor de cabeça, e sabe que se você tomar café, bebidas assim com, né, aquelas que nós quase não gostamos, né, Marcelo? Vai dar dor de cabeça. Aí você toma e deu dor de cabeça. Chocolate, tem gente que não pode comer chocolate, que dá uma dor no coração, né? Pode passar para mim, para você não. Agora eu já estou comendo, estou bem, essa semana eu estou bem, agora... E aí você não pode comer, se você comer, vai dar dor de cabeça. Então o problema não é a dor de cabeça. Dor de cabeça é a consequência. O problema é o que você comeu e causou a dor de cabeça. E a questão da nossa vida, dos problemas, falhas, pecados, erros, não são em si os pecados, as falhas, os erros, mas o que está gerando isso. Não são as folhas, não são os frutos, mas é o que está lá na raiz, causando agora esses problemas. Veja, que nós precisamos então lidar com as raízes. A maior dificuldade que nós temos então, é lidar com aquilo que não é natural, que você não vê. É muito difícil. Se você vê lá a pessoa vestida de uma forma não adequada, mostrando que ela não deve mostrar, no momento que ela não deve, para quem ela não deve mostrar, é muito fácil você identificar. Você chega para uma jovem, casada talvez, você olha, você está, aí uma mulher, vai chegar e falar assim, olha, você está mostrando aí algo que não é para mostrar para todo mundo, é só para o seu marido. Ou um jovem também, mostrando além do que não é para mostrar. E aí é fácil identificar, por quê? Porque é visual, é superficial. Agora, como é que você vê a origem do pecado? Como é que você vê o que está dentro, na raiz do pecado? Porque nem sempre aquele que colocou uma roupa, ele está mal intencionado. Na maioria das vezes não é nem, é só um detalhe. Foi algo simples, só de, olha, não percebi. Foi um deslize, foi um escape. Não é intencional. Alguns são, mas ainda não têm uma vida com Cristo. Mas a questão que o maior problema, a maior dificuldade que eu e você temos é de lidar aquilo que não é visual, que não está superficial. O superficial é fácil. Tira a fruta podre, joga fora. Tira a folha amarelada que está ali morrendo, joga fora. O galho que não está dando mais, ele está morto, não está dando mais nada ali, poda ele, joga fora. Agora, o que está causando com que isso aconteça? Qual é a causa dessa consequência? Veja, voltando no contexto, e agora falando, englobando tudo isso. Quando Deus deu todo o jardim,
para o homem. Deus deu tudo aquilo que Ele criou e agora colocou à disposição do homem. E falou que ele poderia desfrutar de tudo. É muito bom, é bem? É bom isso? Foi muito bom. Agora, você concorda comigo que antes do pecado existia lei? Sim ou não? Sim. Sim, antes do pecado existia lei. Por quê? Qual foi a primeira lei que Deus colocou para o homem? Não comer daquela árvore. Qual árvore? Qual árvore, igreja? Vira para o irmão que está do seu lado, vê se ele está dormindo. Acorda ele e fala para ele, conhecimento do bem e do mal. Se ele acordou você falando isso para ele, ele vai ficar assustado. Irmão, o quê? Bem e do mal? O quê? Hã? Então volta, isso. Seja bem-vindo, irmão. Agora, foi a primeira lei que Deus colocou, Marcelo. A primeira lei, antes do pecado. Por quê, pastor? Onde você quer chegar? Eu quero chegar para você, irmãos, que o pecado só existe porque existe lei. Então é melhor viver sem lei. Olá, sem lei, não tem pecado. Não é essa a questão. Mas o pecado, ele é o que valida. O pecado em si é o que agora ele determina, ele dá e chamou a atenção do homem. A lei, quando colocou uma lei, chamou a atenção. Quando falou que o não pode chama a atenção. O não pode, ele coloca agora que, por que não pode? A lei é a base da tentação do homem. É ruim isso, mas ela é. Mas também ela é a base do posicionamento do homem para viver uma vida boa, agradável, boa, perfeita, e diante daquilo que Deus tem para ele. Veja, qual era o plano do diabo então com o homem? O que o diabo queria fazer com o homem? Destruir, amém? Concordam? Então o diabo queria destruir o homem. Então por que ele não chamou Eva? E chegou lá, Eva, vem cá, faz o seguinte, pega essa faca, olha, show, essa faca ela corta, vai lá e mata Adão. Por que o diabo, a serpente, né, o diabo ali na forma de serpente, não falou para Eva fazer dessa forma, já que ele queria matar o homem? Porque não tinha essa lei. Não tinha essa lei. Não tinha a lei de não matarás. Então podia matar, pastor, mas não é que também que não tinha lei que você podia matar, irmãos, amém? Então não fica só do contra, fica a favor de Deus. Então não existia essa lei, a única lei que existia. Qual era, irmãos? Não comer do fruto daquela árvore. Então era exatamente aonde o diabo ia tentar Eva e Adão, é claro, que eles eram agora um. Então o diabo só vai te tentar diante de uma lei. Ele só consegue provar você, tentar você diante de lei. O diabo não consegue te tentar em algo que não é lei. Guarda isso. Então, o diabo não fala para Eva matar Adão, mas ela fala para ela agora quebrar a ordem da lei. E contra a lei. A única lei, só tinha uma. E uma só ela não conseguiu guardar, nem ele. E aí a Bíblia nos diz que Eva cai no engano então da serpente agora, e é atraída por essa lei de corromper essa lei, e come do fruto. E sem perder muito tempo, já oferece Adão, boca aberta, vai lá e come também. E aí a Bíblia diz que eles perceberam algo. O que eles perceberam, irmãos, depois que eles comeram? Que eles estavam nus. E aí Deus chama. A Bíblia diz, olha como maravilhoso era a vida de Adão e Eva. Deus estava andando no jardim. Estava lá com eles. Só tinha uma lei para seguir. Tinha tudo para desfrutar. Assim a minha e a sua vida, você tem muito para desfrutar.
Você tem de tudo de bom de Deus para desfrutar. E aí tem alguns hoje, poucos mais, é claro, leis do que existia naquele momento, tem algumas outras leis, mas é muito pouco, muito pequeno, diante da imensidão do que Deus tem para você desfrutar. E aí você, batemos aonde? Na lei. A lei chama mais atenção. E aí você quer andar, lembra como é que chamava aquele coisa do MacGyver, Marcelo? O nome do seriado dele? Como é que era, pai? Não era MacGyver. Profissão Perigo, não era? Profissão Perigo. Viu, Marcelo? Eu vi no YouTube, eu não sou desse tempo, Marcelo. Eu não lembro disso aí, não. Eu falei MacGyver agora, teve uns meninos que falaram, hã? Não sabe o que eu estou falando, né? Você sabe, Rony, para, quer enganar quem? Põe no YouTube, lá você vai ver o MacGyver. Aqui na igreja o MacGyver é o pastor Nor, irmãos. Se você dá para ele um fósforo, um chiclete, uma bombinha, ele coloca abaixo um prédio de 3 andares. Ele é MacGyver, dá nó em pingo d'água. Mas a profissão Perigo, ele gosta de viver, qual que é a lei? A lei é, não passa daqui para lá, então eu vou andar na linha aqui, ó, pertinho. Marcelo, dá uma olhada no sapato que eu ganhei de presente. Gostou, né, Marcelo? Não dá para emprestar, Marcelo, essas coisas não se emprestam. Nem para irmão mais novo, nada. Mas aí, onde eu não posso ir? Você não pode ir ali, então você anda na linha, porque o cara gosta de andar no perigo. Ó, não anda sozinho, você está namorando, está na corte. Eu vou te dar uma dica, se você ficar sozinho, aí vai esquentar o clima, escurinho, aquela música suave. Aí, irmão, não tem jeito. Não, mas é bom, então anda no perigo. O diabo está lá, doido para te falar assim, aqui é a lei. E é nessa lei que eu vou te provar. Ele só pode te provar ali. Aí quando vê, já foi. Aí depois vai se esconder. Por quê? Porque está com vergonha. Voltando no texto. E aí Deus estava passeando no jardim. Maravilha, meu Deus, como pode ter vacilado desse jeito Adão e Eva? Estava lá no meio deles, preto. Andando com eles ali, Deus. E aí Deus procura Adão, não acha. E chama por Adão. E aí Adão responde o que para Deus? Quando eu ouvi a sua voz, eu tive medo. Por que Adão teve medo? Porque ele só teve medo porque ele primeiro pecou. Irmãos, todo medo, ele tem uma única origem, uma única causa. Quer ver só? Quem aqui tem medo de altura? Levanta a mão. Quem tem medo de andar de avião? Levanta a mão. Quem tem medo de andar de elevador? Escada rolante. Meu irmão, minha avó não andava de escada rolante, mas nem agarrada. Não andava. Quantas escadas eu tive que subir com a minha avó. Mas valeu a pena. Quem tem medo do escudo? Do escudo, ó. Do escuro. Meu Deus, vou fazer um culto de libertação aqui. Como é que você chama? Medo. Agora, irmãos, toda a origem do medo, na verdade, é a morte. Por que você não tem medo de andar de avião? Porque você acha que você vai morrer. Por que você tem medo de andar de elevador? Porque você acha que ele vai despencar. Você vai morrer. Por que você tem medo do escuro? Porque você vai perder o controle, você vai morrer. Por que você tem medo da barata? Porque você acha que ela vai virar um gigante de 2 metros, vai dar um soco em você e vai te engolir, você vai morrer. É isso. Eu já vi gente que tem medo de borboleta, cara. Já vi. Quem tem medo de borboleta? Aí, ó, tem medo de borboleta. Quem é o líder desse menino? Hugo e Alex, uma reunião urgente na minha sala. Tem gente que tem medo, irmãos, mas não estou te culpando pelo teu medo, não é essa a questão. Amém? E quem estava dormindo agora acordou. Glória a Deus. Não estou culpando você do seu medo, falando que você está errado, não é isso, você tem que tratar o seu medo. Cada um de nós temos que romper isso, mas o medo, na verdade, ele tem uma causa, uma origem.
o medo sempre é a morte. Não tem jeito, não, eu não ando no avião, mas nem a pau. Esse negócio aí, voando, não sei quantos 1000 metros, eu não confio nesse piloto, não sei se ele comprou a carta, se ele dormiu bem essa noite, se ele brigou com a mulher, se o time dele ganhou, vai que... Mas não é o seu dia, irmão, mas se for o dia do piloto? E você fica com aquele medo, por quê? Você tem medo do quê, irmãos? De morrer. Não é medo de andar de avião, é medo de morrer. Essa é a questão do medo. Então, voltando no texto, Adão tinha medo agora, porque agora ele ia morrer. Por isso que Adão sentiu medo. Ele ouviu a voz de Deus, na hora passou um filme, ele não tinha muito tempo de vida, né? Mas ele passou um filme na cabeça dele, de alguns segundos, eu vou morrer. E ouviu a voz de Deus, na hora teve medo. Por quê? Porque ele sentiu, eu vou morrer. Eu conheci o que não era eu fiz o que não era para fazer, Deus deu uma ordem, eu não segui, eu vou morrer. Eu tive medo. E aí Deus falou, mas quem que te mostrou que você está nu? Quem falou que você está nu? É que a mulher que o Senhor me deu, foi ela. Ela que comeu do fruto, aí ela me deu. O Senhor falou que eu tinha que cuidar dela bem, não queria causar nada lá em casa. Não estava a fim de dormir no sofá hoje. Falei, vou comer esse negócio. Criar um clima pesado entre nós, não quero isso lá em casa. Aí eu comi. Aí mostrou a raiz. Veja que o pecado daquele momento, então agora, acabou com o desfrute que Adão e Eva tinham direito. Qual era o desfrute que eles tinham direito? De viver da graça de Deus. De viver da graça. Quando eles caíram diante da lei, eles agora foram destituídos. Abre comigo lá em Romanos, para não ficar nas minhas palavras, mas para que você tenha referências sempre bíblicas. Romanos 3. Verso 23. O que diz aí na tua versão? Vamos ler todos no 3, vai ficar meio bagunçado, mas é gostoso essa bagunça. No 3, hein? 1, 2, 3. Então aí diz que quem pecou, irmãos? Quem, irmãos? Quem, irmãos? Todos, sem exceção. Não, eu conheci um que não pecou, eu também conheci um só, Jesus. Só esse. Agora o resto, todos. E eles pecaram. Pelo pecado deles, o que a Bíblia diz? Que eles agora carecem do quê? Da glória de Deus. Da manifestação do poder, da presença, do amor. Veja que a raiz principal que nós precisamos então eliminar da nossa vida é aquilo que foi original, teve origem no pecado de Adão e Eva. A vergonha e o medo. São esses dois pontos que eu e você precisamos imediatamente exterminar, como na raiz, dentro das nossas vidas. O medo e a vergonha. O medo leva à morte. Nós já falamos disso. Medo sempre é disso. Não é isso não, pastor. Não é, irmão, é sim. Pode dizer qual que é o seu medo, que nós vamos chegar na raiz. É morte. No conceito é isso. Eu tenho medo de andar sozinho à noite, na rua, que está escuro. Mas qual que é o seu medo? Que vai aparecer um vagalume e você vai ficar assustado. Não, é de morrer mesmo, que vai aparecer um cara doido com a arma, vai matar você. O medo é de morrer, não é do escuro da noite de andar lá. Do palhaço, borboleta à noite geralmente não aparece, mas fica tranquilo. Mas o medo é esse. O medo é a morte. Agora, e a vergonha? Veja que o texto diz que eles sentiram, Adão sentiu ali vergonha. Que ele viu agora que ele estava nu diante de Deus. E a vergonha de Adão o limitou, agora ele não conseguia mais desfrutar
de tudo aquilo que Deus primeiro tinha dado para ele. Veja, primeiro Deus fez tudo, criou tudo por completo. E aí criou o homem, criou a mulher e falou: pois agora desfrute. Desfrute de tudo. Só aí fez a primeira lei e mandou desfrutar. Mas a vergonha do pecado, a vergonha de ter pecado agora limitava ele de não desfrutar mais daquilo tudo. Veja, se ele não tivesse se envergonhado pelo pecado, se ele não tivesse feito nada de errado, quando Deus tivesse o procurado no meio do jardim, ele tinha encontrado lá no meio do jardim. Talvez comendo de outro fruto, andando, assoviando, vendo se aquele animal que ele tinha colocado o nome, eu coloquei o nome desse animal passarinho, mas deixa eu ver se ele tem cara de passarinho mesmo. Talvez ele estava fazendo outra coisa, mas o pecado trouxe para ele vergonha. Vergonha de quê? Do que ele fez diante de Deus. Então, na raiz de todos os maus das nossas vidas, o que nós precisamos exterminar? Medo e vergonha. A vergonha não deixa, então, agora, com que você permita que Deus se achegue a você. Quando você tem vergonha daquilo que você tem feito, do seu pecado, do seu erro, da sua limitação, da sua falha, você não permite Deus se aproximar de você. Então, pastor, você está dizendo que tem que ser sem vergonha para ir de encontro a Deus? Precisa. Se você ficar olhando para si mesmo, você não vai achar motivo, razão ou bem nenhum para você chegar a Deus. Se você tiver vergonha daquilo que você faz, pastor, então não tenho que ligar para os meus pecados? Não, você tem que te ligar sim, pedir perdão diante de Deus e procurar não errar mais. Agora, a vergonha que você tem do seu erro diante de Deus não permite com que Deus se aproxime de você. Adão se escondeu, por quê? Porque ele estava com vergonha. Vergonha por quê? Porque ele tinha pecado. E quando a vergonha que você tem não permite que Deus chegue perto de você, agora a sua consciência, que o pecado é um peso, que o pecado está sobre você agora, essa culpa te impede de chegar a Deus também. Então ficam os dois pontos: você não permite Deus se chegar a você, porque você sente vergonha, e você não se chega a Deus, porque você se sente culpado. Agora, o que a Bíblia diz? Qual é o sentimento que lança fora tudo isso? A Bíblia diz que o amor lança fora todo. Semana passada, as mulheres que estavam na conferência não ouviram a palavra aqui, mas podem ter ouvido o áudio. Os homens que não estavam aqui, que eu não sei, que acho que não conseguiram achar o caminho para cá, porque as mulheres não estavam em casa. Mas nós estávamos aqui e eu falei de amor semana passada. Pregamos sobre amor. E é a maior razão que você precisa se prender para permitir Deus se achegar a você e você se achegar a Ele. Amor. Eu não vou pregar de novo, que não tem condições. O que eu já preguei semana passada. Mas, por que então nos sentimos assim, pastor? Por que diante do pecado que cometemos, das falhas, dos erros, nós sentimos então medo e vergonha? Porque você não desfruta do amor. Quando você entender, foi isso que eu preguei semana passada, então não ia, mas tem que falar, não tem jeito. Quando você não entender que Deus te amou e ponto, antes de você entender, antes de você existir, antes de você ter consciência do que é amor, Deus te amou. Ele te amou, você é amado de Deus. Se você não entender isso, viver isso, desfrutar disso, jamais você vai conseguir tirar então o peso da vergonha e do medo. Aquele que não consegue viver no amor de Deus, não consegue lançar fora todo medo. É simples. Chega a ser assim, uma lógica da parte de Deus, do que Ele construiu para mim e para você. Não precisa fazer nada. Pastor, o que eu preciso fazer para que Deus me ame? Qual é a condição para Deus me amar?
Eu queria dar uns top 10, 5 dicas do que eu tenho que fazer para Deus me amar. É uma dica só, irmão, que você tem que fazer para Deus te amar. Nada. Porque Ele não se importa com a sua condição. Ele te ama de qualquer jeito. De todo jeito. A condição não é sua, é dele. Ele estipulou o padrão. Deus determinou como é que Ele ia te amar. Como? Ele falou, eu vou amar e ponto, acabou. Então eu não preciso fazer nada para que Deus me ame? Não. Agora, para desfrutar do amor de Deus, você precisa crer que Ele te ama. Simples. Não são as suas formas de fazer, maneiras de fazer. Não vai ser isso que vai fazer Deus te amar mais, Deus te amar menos. Não é o relacionamento que você tem familiar. Não é o relacionamento que você tem conjugal. Não é o relacionamento que você tem com os seus amigos. Não são as boas obras que você faz. Não é o bom vizinho, bom filho, bom pai, bom aluno, bom funcionário, bom chefe que você é. Não é isso. Para Deus te amar não tem condição. Ele te ama e pronto. Do jeito que você é. Do jeito que você era. E você agora melhorou muito, graças a Deus. E Ele sempre te amou. Nunca foi condição. Pessoas de Deus falam assim, não, quando o preto melhorar, eu vou amar ele. Aí lascou o preto. Não, se fosse eu então, estava perdido. Deus estava perdido. Mas não tem condições para Deus. Para Deus não existem condições. Ele simplesmente te amou. Mas pastor, é isso, não tem muita explicação. O amor de Deus é assim, não se explica, se vive. Agora, quando você entender que Deus te ama, de uma forma sobrenatural, que Ele pagou um preço inexplicável, sem menção de como mensurar aí a grandeza desse valor que Ele pagou por você, e você começar a desfrutar desse amor, aí esse amor pega todo o medo e toda a vergonha que você tem dentro de você e lança fora. Então o que você precisa fazer para merecer o amor de Deus? Nada. Agora, e para desfrutar desse amor? Crer que Ele te ama. É a única coisa que você precisa fazer. Veja que o plano de Deus para Adão, o plano de Deus para Eva, para aquela família que Ele constituiu, é que eles fossem vencedores. Por quê? Porque o vencedor é aquele que chega ao fim. O vencedor é aquele que conclui. O vencedor é aquele que vai ser uma referência agora. Esse era o alvo de Deus para a vida daquela primeira família que Ele criou. E veja, abre a sua Bíblia mais um pouquinho, lá em Apocalipse agora. De Gênesis a Apocalipse hoje, hein? Preguei tudo. Abre lá Apocalipse 12. Apocalipse 12, verso 9. Lembra comigo aqui primeiro, antes de ler. Quem que foi lá conversar com Eva? Quem? A serpente. Agora a Bíblia traz em Apocalipse que essa serpente agora lá tem um outro nome. Veio no verso 9. Quem que eles tinham que vencer? E foi expulso o grande dragão. É aquela, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele seus anjos. Verso 10, então ouvi uma grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite, diante do nosso Deus. Esse foi quem ele venceu. Agora, olha aqui então a consequência, o resumo do 11. Eles, pois, o venceram, por causa do quê? Do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo na face da morte, não
amaram a própria vida. Esse é o que tinha sido estabelecido para Adão e Eva. O verso 11 de Apocalipse 12 era o plano de Deus para Adão e Eva. E aconteceu que a serpente os enganou. E através de uma lei, os fez cair no pecado. Os provou na lei e eles caíram. Sabe por que eles caíram na lei, irmãos? Porque a lei é para criança. Eu já falei sobre isso, não falei? Eu vou pregar e falar de novo para você sempre lembrar, e vale muito isso. Lei é para criança. Eu não estou falando agora de criança só de idade, é criança de amadurecimento. Traz para um exemplo. Você, quando tem uma criança dentro da sua casa, filho, sobrinho, você coloca limites para ela. Você coloca leis. Não mexe no fogão, não mexe no fogo, a tomada, a quina, o peso, não pega, não puxa, não faz, não fica. São um monte de leis. Por quê? Porque se não tiver leis, ele vai fazer o que é errado e vai ter uma consequência grave. Agora, quando você cresce, seu marido precisa ficar falando para você, cuidado com a panela quente, olha a água, olha, cuidado, olha a quina, vai tropeçar, vai bater a cabeça, não, cuidado. É assim que o marido fica dentro de casa? É assim que a mulher fica para o marido? Cuidado, olha o fogo, olha, ele não ficou. Aí você imagina só, a Margarete falando, Marcelo, eu já não falei para você, não põe o dedo na tomada. Não precisa, por quê? Porque ele não é mais criança. Ele já tem entendimento, ele está maduro para isso agora. Lei é para quem não é maduro. Aí vive debaixo da lei. Quando você amadurece em Cristo, você não vive mais em lei. Agora você desfruta da graça. Não precisa mais lei. Você já sabe o que é certo e o que é errado. Você não vai ficar sempre lembrando, opa, você não pode. Opa, você não faz. Não, você vai desfrutar da graça. Por quê? Porque você rompeu o limite. Você amadureceu em Cristo agora. Mudou o nível. Você não é mais aquela criança que precisava de um monte de não. Você simplesmente sabe o que é certo e o que é errado, faz o que é certo e desfruta da graça. Vive o melhor de Deus. Essa é a questão. Essa é a questão para mim e para você. Mas veja, o texto então diz que o vencedor venceu agora pelo sangue. E pelo sangue, ele agora nos conclui, nos permite a entender pelo sangue, pelo testemunho, mesmo na morte que tem a face, todo dia. Por quê? Porque eles não amaram a vida. É o abrir mão, é o entender do amor de Deus. Tiago, vem me ajudar aqui. Qual é a questão então essa noite, pastor? Que você precisa entender que as leis vão ser as provações que o diabo vai tentar te derrubar. Pastor, como é que eu faço para não cair nelas então? Entenda a lei, não precise mais dela e desfrute da graça. Quando desfruta da graça, quando vive dentro da graça, por quê? Porque entendeu o amor de Deus. Quando entendeu o amor de Deus, o quão soberano Ele é, quão maravilhoso Ele é, como Ele não tem condição nenhuma para se sentir amado de Deus, simplesmente você precisa se posicionar e acreditar que você é amado de Deus e agora desfrutar disso. Aí você lança fora todo medo e com ela vai toda a vergonha. As naturais e aquelas que te impedem de avançar diante de Deus. Eu queria orar com você neste momento. Qual o motivo que vamos orar, pastor? Pelos medos, pelas vergonhas, pelas condenações. De que forma? Primeiro você e Deus. Porque eu posso chegar aqui e dar uma lista para você de coisas, de medos, de vergonhas, de sentimentos, de enganos. Mas você precisa reconhecer quais são os que você tem na sua vida hoje. E que você precisa lançar fora. Pastor, mas como que eu vou lançar fora? Se sentindo e entendendo que você é amado de Deus. Deus te ama.
Antes de você orar, dá uma olhada para o seu irmão do seu lado aí. Olha, mas dá uma olhada mesmo. Olha, olhou, olha para o outro lado agora. Olhou. Tem cara de pessoa que é amada de Deus ou pessoa que não entendeu ainda? Aquele amor. Então, como profeta de Deus que você é, vira para a pessoa do lado e fala: você é um amado de Deus. Vira e fala: Deus te ama. Não, mas olha, não, mas não é assim, ó. Deus te ama, hein? Alex, Deus te ama. Você precisa viver o amor de Deus intensamente. Ele te ama. É assim que você tem que falar. Porque às vezes a pessoa está precisando de um chacoalhão seu aí, ó. Se precisar de um chacoalhão, chacoalha aí, Victor. Deus te ama, irmão. Pelo amor de Deus. Acorda. Deus te ama. Deus te ama. Ele te ama. E Ele pagou um preço muito alto para você abrir mão desse amor. A pior coisa que você pode fazer na sua vida não são os pecados que você comete nesse mundo, de erro, de engano, de mortes, todos que você pode pensar. Mas o maior erro que eu e você podemos cometer é não reconhecer o amor que Deus tem por mim e por você. É o maior erro, esse está acima de qualquer pecado. Aí é coisa minha. Não adianta, irmão, você achar que o pecado lá, não, depois que eu arrumar o meu pecado, aí eu vou desfrutar do amor. Não, para com isso. Para de mudar o poder de Deus. Para de diminuir Deus. Para de dizer que Deus não é Deus, porque Ele é Deus soberano, poderoso. Sheikha Lamassu Deremenai. Ele é Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ontem, hoje, vai ser para sempre. E eu estou doido para chegar diante dEle. E cada dia que passa está mais difícil. Está mais difícil. O que você não pode admitir, primeiro você, diminuir a grandeza de Deus. Você não pode, não, Deus ama, mas não é tudo isso, amor dele, não. Então você está falando que Deus não é Deus. Você está diminuindo Deus. Você está jogando fora todo o sacrifício da cruz. Você está querendo apagar uma história, que até aqueles que não acreditam, vivem debaixo dessa história. Que ano que nós estamos, Caio? Por que é 2016? Por causa de Jesus. Porque é 2016, depois dele. Tem uns aí que acham que não, esse negócio aí, mas está vivendo debaixo do que ele marcou. Ele marcou a história. Ele marcou a forma de contar os dias. E o cara acha que, não é bem assim. Isso é coisa do homem. Você está diminuindo Deus. Por que você está diminuindo Deus? Se Deus só quer se mostrar para você a grandeza que Ele é, e que Ele tem, e que Ele quer que você desfrute. Não cometa esse pecado. Não diminua Deus. Não menospreze o amor de Deus. Talvez você nunca se sentiu amado por ninguém nesse mundo. Você tem uma dificuldade muito grande em se sentir amado. Amor de pai, de mãe, de irmão, de família, de um carinho, de um afeto, expressão de amor mesmo. Mas nenhum desses amores você pode comparar ao amor de Deus. O amor de Deus é sobre todas essas coisas. Você precisa desfrutar do amor de Deus. Antes, você precisa entender quais são os seus medos, vergonhas, tudo aquilo que está te limitando. Qual a condenação que está sobre você? Eu queria que você orasse agora. Primeiro você e Deus. Como é que nós vamos orar, pastor? Aí você fica em pé, se ajoelha, você ora, mas ora. O que eu quero é que você ore. A única coisa que eu não quero é que você fique sentado, porque você está muito cansado. Se o seu sentar é pelo cansaço, então aí está o primeiro motivo de você orar. Então você ajoelha, você fica em pé, você anda, mas você vai orar. Você tem liberdade agora. Qual é a minha oração, pastor? Para lançar fora
todos os seus medos, vergonhas e condenações. Identificá-las quais são. Quais são? Primeiro identifica. Identifica e coloca diante de Deus. E ora para Ele agora. A única coisa que eu vou pedir para que todos façam, não importa o jeito que você vai estar, é que você feche seus olhos. Assim você não se distrai com alguém que levanta, que para. E se você se levantar agora por algum motivo que não seja assim muito urgente, que você não fizesse isso, agora que você orasse. Que você realmente orasse agora. Identifica primeiro, quais são os seus medos? Quais são as vergonhas? Qual é a condenação que você mesmo tem trazido sobre você? Primeiro identifica. Primeiro identifica. O teclado vai ficar mais alto aí. Porque às vezes você fica... Essa é a primeira vergonha que você precisa jogar fora. Eu tenho vergonha de falar os meus pecados, meus erros. Meu irmão, lança fora essa vergonha então agora. Mas o que ele vai pensar, irmão? Se alguém está aqui pensando no erro, no pecado um do outro, irmão, deixa Deus tratar com ele então. Não se preocupa com ele não, se preocupa com você. Comece a colocar para Deus. Senhor, ajuda agora, Pai. Traz na mente dos seus filhos quais são, Senhor, os medos, vergonhas, condenações que eles têm passado, que eles têm vivido, que os impedem, Senhor, de desfrutar do amor. Se você não quer orar agora, mas não faça outra coisa não, muito menos mexa no celular. Faça isso com Deus, para Deus, por Deus. Se você se sente que você precisa extravasar em Deus, extravasa agora. Declara. Debrados. Eu estou fazendo aqui. Não, ore, agora ore. O seu filho não pode impedir de você orar não. Agarra ele aí e ora com ele. Eu estou a trabalho aqui. Não, irmão, vai trabalhando e vai orando. Ora. Shei halamassu de kemenemai. Do rekete malabasu. Ho shekete manamai. Sude. Chega agora de tirar as folhas. Chega apenas de tirar os frutos. Chega talvez só tirar algum galho. É hora de você tratar na raiz. É hora de você tratar na raiz. Vai lá. E para tratar a raiz dá trabalho, irmãos. Tem que cavocar ali. Tem que tirar a terra. Tem que chegar lá no problema. Tem que ver qual é o problema. Agora eu vou tratar aqui. Na raiz. Essa é a raiz. Aqui é o problema. Vamos tratar agora aqui. E lá no fruto não vai acontecer mais. E lá nas folhas não vai acontecer mais. E os galhos não vão mais ficar secos. Trata na raiz agora. Chegou o tempo. Parou o tempo. Não é mais tempo mais. Agora você é filho de Deus. Você é filho. E filho desfruta da herança do Pai. Filho desfruta das bem-aventuranças. Filho desfruta da graça. Não está preocupado mais com leis, porque as leis já foram vencidas. Vença as leis que têm te limitado. Vença as leis que têm tentado te parar o seu ministério, parar o seu casamento, parar a sua família, parar a sua felicidade, parar as alegrias que o Senhor preparou para você. Vença cada uma delas. Lá na raiz. Qual é o problema? Não, o problema é lá atrás. É um problema que eu tive, que eu passei, que eu vivi, que eu não vivi, que eu não tive, que eu não passei.
enquanto você ora, e Deus vai tratando com você, vai te mostrando algumas coisas. Você que entende que não tem forças sozinho para vencer esses medos, para romper essas vergonhas, para tirar essa condenação da sua vida, e você quer uma oração, vem até aqui à frente, sai do seu lugar. Não tem problema, pastor, mas que... Irmãos, nós vamos estar aqui receber você para orar com você. Pastor, eu não vou conseguir, eu já orei muito, eu sei quais são, eu falo, mas não consigo, amanhã tudo é igual, amanhã tudo é a mesma coisa. Então sai do teu lugar, vem aqui para frente, nós vamos orar com você. O primeiro passo seu é esse, porque você vai colocar diante de Deus os seus medos, você vai colocar diante de Deus as suas vergonhas, as condenações, e você vai desfrutar da graça. Entenda, Deus te ama, e não existe nenhum porém para isso. Ele te ama. Nós vamos orar, pode começar a orar, irmãos. As irmãs com as irmãs, os irmãos, o pastor nos ajuda com as irmãs, se necessário. Discipulador que não estiver aqui à frente ainda, me ajude rapidamente. E se você está orando aí na sua cadeira, ajoelhado, sentado, e sentir daqui a pouco tocar que você quer uma oração, sai do lugar, vem aqui receber. Agora, se antes de tudo isso, escuta o que eu estou te dizendo, enquanto nós estamos orando aqui, não tem problema. Se antes de tudo isso, você ainda não declarou que você precisa assistir só Deus, só o único, esse que tem poder para todas as coisas, Ele ser o Senhor da sua vida, você precisa confessar isso hoje. Você não precisa de terceiros, você não precisa de muitos, você não precisa de intercessores, você precisa de só Deus, só Jesus, só Ele basta, só Jesus basta. E se você não tem Jesus como único, suficiente Salvador da sua vida, você nunca fez uma oração de confissão, faz um sinal com a sua mão onde você está, que você quer fazer essa oração. Nós vamos orar por você. Se você nunca fez uma oração declarando que você quer só Jesus, só Ele basta, faz um sinal com a sua mão onde você está. Débora, tem uma na sua frente. Ô Yara, na sua fileira, ora com ela. Você que quer fazer essa oração, declarando que só Jesus te basta, você não quer mais nada, você não quer nada que você possa ter procurado, o que foi te apresentado, você só quer Jesus, só Deus te basta, só Ele. Se você quer fazer essa oração, faz o sinal com a sua mão onde você está. Nós vamos orar com você. Onde você está? Nós vamos orar com você. Não saia daqui sem fazer essa oração. Não permita sair por essa porta sem responder essa oportunidade, sem fazer essa escolha para a sua vida. Se você quer uma oração que você vai declarar Jesus como o único Senhor da sua vida, aonde você está, só faz um sinal, eu não quero ir aí.
Cadê o Robério? Robério, esse jovem aqui, ó. Voa ali, Robério. Ora com ele aqui, ó. Para dar um abraço nele, ora com ele. Pode olhar, Gi. Ora com ela, Gi. Eu quero ver a sua mão. Talvez você estende a mão e eu não estou enxergando. Eu não quero que você perca essa oportunidade. Não saia daqui sem fazer a melhor escolha da sua vida. Reconhecer que Deus é o que você precisa. Que o poder dele é o que você quer para a sua vida. Que é disso que você quer desfrutar. Onde você está, faz um sinal com a sua mão. Talvez você está meio afastado, meio parado, meio morno. E o morno Deus vomita. Você quer estar intenso. Você quer essa oração, faz um sinal com a sua mão onde você está. Nós vamos orar com você. Shei, Hamassu. Wellington, vem orar aí, ó. Vai lá. Shei, Hamassu, de que te dê balabacei. Ore que te malamala masude lelele que te le malama. Chode que chamana machode que te ne manama chode que. Em teus braços é o meu descanso. Que você ficasse em pé no seu lugar agora. Seguro estou nos braços daquele Que você fizesse deste louvor uma oração a Deus. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Declare. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Declare. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Braços é o teu descanso. Em teus braços é o teu descanso. Em teus braços é o teu descanso. Recaio em tua graça. Feche seus olhos, adore a Deus. Recaio de novo em tuas mãos. Declare, recaio. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Suas vozes, recaio. E se eu passar
seu passar. Pois eu sei. Adore a Deus. Adore a Deus da sua forma agora. Com as suas palavras, adore a Deus. Adore a Deus. Adore. Porque para se sentir amado de Deus, você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada para que Deus te ame. Você precisa simplesmente crer que Ele te ama e desfrutar desse amor. Oh, Sheikha Malabasu, Sheikha Malabasu. Ele Balabashi. Deixa eu te falar algo. Ô John, dá só um pouquinho de retorno pra mim, porque eu tô ficando rouco. A sua família está perto de você aí? Metade? Se ela está dentro desse ambiente aqui, ó, corre para perto dela agora. Se a sua família está aqui, você já tem uma ordem, você sabe disso. Não tem problema nenhum, esse lugar aqui, irmãos, é só mais alto que aí, não é melhor que aí não. Família, marido, esposa, filho, os primos, sobrinho, vô, avó, os netos. Cadê o menino daqui? Hã? Ah, bom. Esse é o movimento que mais me deixa feliz. Quando a igreja começa a andar para se encontrar com a família, isso me deixa muito feliz. Se eu estou aqui sozinho, pastor, como é que você está ficando feliz? Não, você está sozinho não, irmão. Eu sempre falo, se você não tem família aqui ainda, alguém olha para o lado aí, vê se tem alguém sozinho, chama, adota para sua família agora. Irmão, você está sozinho, não acredito, vem cá, você agora é da minha família, te adotei agora. É aí mesmo. Se colocar todos aí, vai caber? Não vai, né? Isso é bom. Deixa eu te falar uma coisa. Nós assistimos um pedaço de uma reportagem essa semana
sobre pessoas que estavam presas. Não sei se você viu isso, foi na Record? Acho que foi na Record. Repórter Record. E tinha uma mãe lá presa, uma mulher, né? Quebrou nós em casa, irmãos. A Thaís acha que eu não vi ela chorando. É porque eu não quis deixar ela ver eu chorando. Porque a única coisa que a criança pedia é que ela queria que a mãe fosse para casa, para dormir com ela. Sentia ausência demais. E não é que ela não tinha amor, está sendo cuidado pela avó, né? Na minha cabeça aquilo balançou demais, Lucas. Balançou demais. Você precisa dar valor para isso aí, ó. Para esse momento. Porque amanhã, não estou falando que você vai ficar preso, não é essa a questão. A comparação é meio ruim, né? Mas outras circunstâncias vão te prender de você não desfrutar disso aí. Os filhos crescem, vão embora. Eu sei, porque eu fui. Mas graças a Deus, Deus não nos separou, né, Pai? O tempo passa, a idade vem, e Deus vai, Ele é autor, Ele vai dando o tempo da vida, vai recolhendo alguns. E uma coisa, uma vez o pastor Nori falou para mim no momento difícil dele, eu não esqueço, pastor. Você falou uma coisa para mim no velório lá dos seus pais. Agora não lembro se era da sua mãe ou do seu pai, me perdoa. Mas que a coisa que mais marcava o pastor é que a voz você não ia ouvir mais. A presença, até a gente às vezes um telefone, né, uma mensagem ali você ouve, ainda vai ouvir, mas vai chegar um tempo que nem a voz você vai ouvir mais. Você precisa dar valor para isso, para este momento. Pastor, mas é isso que eu dou valor, eu quero a minha família aqui, eu também quero a sua família aqui, irmãos. Eu estou disposto a fazer o que você quiser. Campanhas, orações, vigílias, jejuns, casas de paz, casas de milagre. Não sei qual é o nome que você quer dar, mas que eu quero ganhar a sua família, eu quero. Eu quero. Vamos orar pelas famílias agora? Ora. Se a sua não está aqui ainda, gera ela. Começa a gerar. Dá a mão para você ter que estar perto de você aí. Ora, declara. A Tá vai orar agora. Sentir. Dá lá isso aqui. Deus, Pai, nesta noite nós apresentamos as nossas famílias diante de Ti, ó Pai. Senhor, que a Tua cobertura esteja sobre cada lar, ó Deus. Senhor, que cada família seja blindada, Pai, nesta noite. Senhor, que o sangue, o Teu sangue, o sangue do Cordeiro esteja sobre cada umbral de casa. Pai, para que o maligno não toque. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de morte. Senhor, nós repreendemos, Senhor, todo espírito de contenda. Pai, que toda malignidade cesse em nome de Jesus. Pai, que todo espírito destruidor, Pai, bata em retirada agora dos lares, dos casamentos, dos relacionamentos entre pais e filhos, ó Deus. Senhor, nós não aceitamos, Pai, falar daquilo que não vivemos. Pai, nós não aceitamos, ó Deus, Senhor, pregar um evangelho falido, porque o preço que o Senhor pagou para que as famílias, Senhor, fossem completas em Ti foi alto. Pai, o Teu amor está sobre cada um de nós. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, nós lançamos fora todo medo, Senhor, toda acusação que ainda possa existir. Pai, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor possa olhar para a Tua igreja, que o Senhor possa, em nome de Jesus, Pai, nos tomar em Teus braços. Toma cada família agora, Pai, aqui representada. Senhor, aqueles que ainda não estão aqui, Pai, aqueles que ainda não foram alcançados, que agora o Teu Espírito Santo, ó Deus, eu declaro que o Teu Espírito Santo, oh Papai, pode alcançá-los. Envia
envia anjos, ó Deus, agora em cada lar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro salvação em cada casa. Pai, que nós possamos em uma só voz declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Pai, que nós não nos contentemos, ó Deus, com uma família destruída, mas a esperança, Deus, a esperança em Ti, e nós vamos fitar os nossos olhos em Ti. Nós vamos trazer, Pai, à memória aquilo que nos traz esperança e declarar sobre as nossas casas, Senhor, restauração, alegria, amor, paz. Senhor, que a Tua paz possa agora entrar em cada lar. Pai, que quando Seus filhos chegarem, Pai, a Tua paz reine, ó Deus, não somente hoje, Pai, mas segunda, terça, quarta, todos os dias da semana. Em nome de Jesus, que eles possam orar juntos, que eles possam declarar, ó Deus, que Tu és o nosso Deus. Pai, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor e Salvador, e a nossa esperança está em Ti, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a Tua igreja que as famílias serão fortes, porque a base para uma igreja forte são famílias fortes, ó Pai. Então eu declaro agora sobre cada lar aqui representado a Tua força, Senhor. Fortalece os maridos, dá sabedoria para as esposas. Pai, dá, Senhor, em nome de Jesus, um coração honroso para os filhos, ó Deus. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a Tua palavra, Deus, Pai, a Tua paz, a alegria sobre cada lar. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Deixa eu te dar uma dica. Não perca oportunidades de dizer que ama, de beijar, de abraçar, de brincar, de se alegrar. Não perca. Não perca. Porque quando a gente não tem como fazer isso, aí vem um sentimento muito ruim, a falta. Então diga: eu te amo. Diga: é bom, beija, abraça, agarra, brinca. Faça isso. Te amo. Te amo, pai. Te amo, mãe. Cadê minha mãe? Tá aqui. Te amo, mãe. Hugo, te amo. Mas eu te amo, igreja. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos ofertar? Amém. Qual é a palavra, pastor? Amor, irmãos. Deus ama quem dá e quem dá com alegria. Coloca os gasofilaços aqui, Beto.